Olá, sejam bem-vindos a mais um episódio do Psique Podcast, o podcast que fala sobre saúde mental com um quê de humor e criatividade. Oi, Adna! Oi, Camille! Tudo bem? Tudo ótimo! Muito bom! Hoje, então, estamos aqui novamente para falar sobre um assunto bastante polêmico. Quentíssimo! Quentíssimo e trazer novidades, que está chegando quentíssima no Brasil. Então, nós vamos falar um pouquinho sobre o TDAH e sobre a nova molécula que está chegando e que as pessoas estão super ansiosas. Demais! É engraçado, né, Camille? Porque acho que com você também. Eu tenho recebido tanta mensagem dos pacientes preocupados e é verdade, esse tratamento funciona, não funciona, promete tudo isso. Então, por isso que a gente decidiu trazer esse assunto para falar sobre o TDAH e como que essa nova medicação funciona, né? Isso mesmo. Vamos trazer um pouquinho sobre a atomoxetina, qual o espaço dela dentro desse tratamento e algumas características, tirar algumas dúvidas, aliviar um pouquinho essa ansiedade. É isso aí. E é interessante, né, Camille, que a gente pensa sobre, quando a gente fala de TDAH, pensar que é uma doença que está em alta, né? Está na moda, todo mundo tem TDAH agora, porque é uma necessidade de performance absurda, então todo mundo está usando medicação para dar conta dessa vida, assim. Se a gente usa uma medicação para TDAH para dar conta de uma performance, está errado. Né? Muito errado. Então, eu não aguento quando vem aquele povo assim, desabafo, começou os desabafos, né? Fala! Porque eu vou prestar um concurso. Gente, tá? Não é para isso o tratamento do TDAH. E por isso a gente quer falar um pouquinho sobre como funciona o nosso cérebro, né? Como que funciona o nosso sistema atencional. Para a partir disso a gente entender como é que as medicações vão atuar. Não é simples, né? O TDAH ele é um transtorno do neurodesenvolvimento. Então eu vou ter alterações em todo o desenvolvimento cerebral dessa criança, né? Toda a corticação, desenvolvimento desse córtex. O córtex cerebral é a casquinha do nosso cérebro, é a última coisa a ser formada e a nossa parte mais evolutiva, assim, né? E essa formação, ela é lentificada, né? Numa criança, num processo... essa criança ela vai ter um desenvolvimento atrasado, né? Desenvolvimento desse córtex. Então, gente, não é tão simples assim, né? Quando a gente vai pensar no nosso funcionamento, a célebre frase é só prestar atenção. Simples! Super simples! Tão fácil! Isso. Só que não. Por quê? Porque é muito complexo prestar atenção, né? Nós temos, gente, uma orquestra de regiões cerebrais atuando em conjunto o tempo inteiro no nosso cérebro para que a gente consiga prestar atenção, né? Quando a gente... Existe uma série de estímulos, isso são sensoriais, tanto estímulos externos quanto estímulos internos. Então, se eu estou aqui sentado conversando com a Camille, eu posso pensar, estou com fome, tá? Uma verdade, tá na hora do almoço. Isso pode ser uma prioridade da minha atenção ou não. Eu posso sentir o ar-condicionado, que está fresquinho, está uma delícia. Eu posso sentir o cheiro do café, que está uma delícia também. Ou eu posso prestar atenção na Camille e na pauta, que daí seria o quê? O mais óbvio e necessário para esse momento. Eu só vou conseguir filtrar todos esses outros estímulos que eu falei para vocês, uma buzina de um carro que passou ali fora, porque eu tenho um filtro de estímulos que vai definir e conversar com o nosso córtex pré-frontal, #maravilhoso, que é o tálamo, né? Que é esse filtro sensorial. Então, eu vou receber, gente, informações de todos os lugares do meu corpo e, a partir disso, eu vou pensar o que eu tenho que focar atenção e o que eu não vou focar atenção, né? Eu preciso prestar atenção no meu estômago ou a minha motivação tem que estar, eu preciso gravar esse podcast, né? Então, isso faz com que regiões cerebrais, elas sejam... elas conversam, e eu falo da questão da orquestra, porque eu entendo que é um trabalho muito em conjunto, assim, né? E no TDAH, eu não tenho essa filtragem de estímulos, né? Então, eu não consigo, por exemplo, inibir estímulos que são completamente desnecessários e que não vão me ajudar. E eu também não consigo fazer com que eu segure respostas inadequadas.
Então, todo esse processo, desde eu receber estímulos, avaliar cognitivamente o que são estímulos importantes ou não, e aí prestar atenção ou não em alguma coisa, isso depende dessas regiões, né? E no paciente com TDAH, eu vou ter esse funcionamento prejudicado por um déficit de dopamina, né? É lógico que a partir do déficit de dopamina, a gente vai ter outras alterações, até propriamente da serotonina, que eu acho que é legal a gente falar, pensando depois na tamoxetina, né? Mas a dopamina, por exemplo, ela é esse freio nosso e ela vai regular toda a nossa velocidade de cognição, né? Então, a partir do momento que... vou dar um outro exemplo. Estou aqui conversando com a Camille, tá? E aí, faz muito tempo que eu não encontro a Camille. E aí, a gente quer conversar e contar 1000 coisas que aconteceram. Isso nunca acontece, né, Camille? A gente tem muito foco na conversa. E aí, eu tô aqui conversando com a Camille e vem trilhões de possibilidades de resposta na minha cabeça. E aí o nosso cérebro, gente, vai formulando alternativas de resposta. Baseado na minha história de vida, no meu sistema límbico, se está ativado, se eu tenho afeto pela Camila ou se eu não tenho, se essa conversa tá legal ou não. Essa atenção seletiva, óbvio que vai depender de se eu tô motivada para isso, se eu tô gostando dessa conversa. Tudo isso vai fazer com que eu avalie qual é a melhor resposta e eu dê a melhor resposta, né? Eu não fico atropelando a Camille. No TDAH, essa filtragem de estímulos, análise e resposta está prejudicada. Parece um negócio simples esse canal, mas, gente, tanta coisa pode dar errado nesse processo. Imagina isso o tempo inteiro, 24 horas por dia. Então, a cabeça do TDAH, ela não para, né? É uma banda tocando o tempo inteiro. Imagina. Então, todos os estímulos ao mesmo tempo, como se fossem várias TVs ligadas ao mesmo tempo. Uhum. Então, como que você presta atenção se tem 35 vozes na sua cabeça, tá? Óbvio, não são vozes pensando num quadro psicótico, mas isso, né? Você não vai conseguir, por exemplo, ter uma automonitorização, por exemplo, e um controle de motivação adequado. Então, uma das coisas importantes, né, quando a gente fala do TDAH, tudo isso que a gente descreveu aqui é o nosso controle executivo, né? Então, tanto de conseguir avaliar, filtrar esses estímulos e facilitar respostas adequadas, pensar num tempo de resposta. Então, o TDAH é muito engraçado, né? A gente escuta muito isso. Primeiro que o TDAH não deixa ninguém terminar de falar. Ele vai atropelando. Por quê? Porque ele já entendeu o seu raciocínio e aí ele já quer complementar. Isso é muito engraçado. E eu vou fazer essa piada de novo, tá? De novo, porque a gente gravou e deu ruim. Estamos gravando de novo. Mas a Camille não é TDAH. Se for, tá medicada. Porque não é, né, amiga? Porque assim, gente, não me interrompe, né? Eu já tenho uma dificuldade maior nisso. É que tá ótimo ouvir você falar. Adoro. Mas é interessante isso, né? Porque pro TDAH é óbvio que o outro está falando. Então, ele já atropelou. Então, isso dificulta toda a nossa gestão de tempo, de gestão de pessoas. Eu tenho um paciente, um querido, assim. E ele é um grande CEO, assim, né? Um cargo altíssimo, ele tem ideias sensacionais. Quando a gente começou, ele veio, assim, um TDAH grave. Começou a ser tratado. E aí ele me manda uma mensagem dizendo que a equipe agradece. Porque ele chega no ambiente de trabalho numa velocidade mais normal, assim. Porque ele já chegava metralhando todo mundo, né? Numa velocidade de funcionamento absurda. Só que, assim, não consegue finalizar, né? Porque eu tenho muitos sprints, mas eu não consigo manter uma maratona, por exemplo, né? O TDAH, ele tem essa dificuldade de sustentar uma atenção. Não só atenção, mas atividades como um todo que não são o tempo inteiro prazerosas, né? A vida não é uma Disney. Então, a gente tem que aprender a lidar com estímulos aversivos e receber uma recompensa a longo prazo. O TDAH tem mais dificuldade. E esse paciente conta que, assim, a equipe amou, porque ele escuta as pessoas falando. Ai, que delícia. Sabe, assim? E ele falando, gente, eu não percebia o quanto eu era inadequado. Olha isso, né? Então, melhora a qualidade de vida dele, sem dúvida. E de
todo mundo a partir disso. Então a gente melhora a qualidade de vida do mundo tratando o TDAH. Não é só dele, né? Com certeza, com certeza. E é muito comum a gente ouvir o que os pacientes são folgados, preguiçosos, porque é isso que você está falando, Adna. Muito estímulo, muita informação, um cérebro muito acelerado, muitos pensamentos, isso demanda muito do cérebro 24 horas por dia e consome muita energia. Então, tudo que gera esforço mental vai piorar, vai consumir mais. Então, qual que é o natural? Que o cérebro evite isso, para se proteger. Então, muitas vezes, por isso que o paciente é considerado preguiçoso, porque ele vai evitar o que ele puder evitar, porque o esforço dele é muito gigante. E aí vem a procrastinação. Né? A procrastinação. E eu acho interessante também uma questão que muitas pessoas não têm muita ideia, porque é automático para a gente, é natural, é a noção do tempo. O TDAH não tem noção do tempo, então ele está sempre atrasado, por exemplo. Eu lembrei, a gente conversando aqui, lembrei de uma paciente que falava para mim que ela não aguentava mais, que ela estava sempre atrasada, que ela sempre achava que ia dar tempo e não dava. E um dia ela parou para anotar quanto tempo ela levava para tomar banho, para tomar café da manhã, para se trocar. E só aí ela foi ter a noção real do tempo que ela levava. Olha isso. E ela falou, gente, era muito diferente do que eu achava que era. Então, não consegue ter essa noção do tempo. E isso prejudica demais, né? Você sabe que o TDAH não tem aquele memezinho, assim, que se eu acordo atrasado, eu chego atrasado. Se eu acordo antes, eu me atraso com calma, né? Que é isso, entendeu? Essa noção de tempo. Então, de achar que vai dar tempo, né? E muitas vezes de fazer, a gente pensa, né, quando a gente fala de TDAH, muito na desatenção. Mas eu posso fazer um hiperfoco também, que é importante, porque isso também altera a gestão de tempo. Então, o TDAH, ele está organizando tudo certinho porque ele tem o horário. Então, agora ele é uma pessoa organizada, gestão de tempo. Daqui a pouco, gente, ele tem que sair para trabalhar. Mas ele viu um negócio no Instagram tão legal, que é um adesivo, não sei das quantas. Gente, qual é a necessidade de olhar aquilo naquele momento? Zero. Ele consegue? Não, ele nem percebe. A hora que ele vê, ele ficou 15 minutos num negócio completamente inútil e vai chegar atrasado. Né? Então, isso é... Você falou de chegar atrasado, vou contar um desabafo, tá, gente? Eu sou uma pessoa que tem uma dificuldade de gestão de tempo, né? Por excesso de atividades e com as dificuldades cognitivas mesmo. Daí, eu falando pro Gregório hoje de manhã, correndo pra ir pra aula, não sei o que. Greg, vamos, a gente tá atrasado. Aí o Leandro falou assim, meu marido, né? Essa é a frase da sua mãe, Gregório. Daí, beleza, né? Eu falei, é verdade, porque eu falo isso o tempo inteiro. Tô atrasado. E aí a gente chegou pra deixar o Caetano, meu outro filho, com a minha mãe. E aí minha mãe, tchau, Greg, não sei comentando. Ele falou assim, tchau, vovó, eu vou rápido, eu tô atrasado. Eu falei, gente, já tô ensinando tudo errado. Mas é isso, a gestão de tempo. E você sabe que um exemplo de uma paciente muito que eu adoro usar... quando a gente pensa na questão do TDAH, desse funcionamento, então, para vocês terem noção, né? Quando a gente pensa nessa questão do controle executivo, de estímulo, análise e resposta, ela queria comprar uma máquina de lavar roupa. Aí, ela viu que tinha a máquina que abre com a tampa para cima lá, e essas máquinas chique mais nova que abre com a tampa na frente, assim. Então, ela, nossa, que legal, né? Aí, ela viu que essa que abre na frente tinha motor de tombamento. Então, ela lavava por mecanismo de tombamento. Gente, a minha paciente ficou quase 2 horas estudando sobre tombamento e motor de tombamento, tá? E ela não conseguiu escolher uma máquina, mas ela sabia tudo sobre esse esquema de lavar roupa. Que é... Gente, qual é a lógica? Qual é a necessidade? Nenhuma. Mas é isso. Então, é a dificuldade de... tanto planejar comportamentos, gerar comportamentos, mas quanto mudar, né? Então, essa flexibilidade cognitiva de, opa, eu tô num negócio e isso não é importante, vamos voltar para o que é o foco, eu tenho essa dificuldade. E aí, isso também gera uma série de consequências para esse paciente, né? Então, esse paciente vai chegar para a gente com comorbidade, muitas vezes, né?
Se não foi diagnosticado na infância e sofreu uma vida inteira, vai chegar na vida adulta com quadro ansioso, depressivo. Eu falo que a frase que o TDAH ele mais escuta é porque esse menino não aprende, falei 1000 vezes, você não escutou. Então, o que ele começa a entender? Que ele realmente não dá conta, né? Isso é muito triste, porque para a gente desconstruir esse processo no paciente, né, de que ele é capaz, sim, que ele consegue fazer as coisas, que ele consegue começar e terminar, porque começar, eles começam tudo, né? Maravilhosos. Não consegue manter. Não consegue manter. E aí fala, tá vendo? Eu não consigo mesmo. Né? Então, é interessante da gente entender o quanto isso é complexo para pensar como é que nós vamos tratar, né, esses pacientes. Exatamente. Porque eles ouvem, literalmente, você é burro. Muitos trazem isso pra gente, que crescem com essa ideia, que são burros. E é comprovado cientificamente que a inteligência desses pacientes é intacta. É normal. Muitos deles têm até uma inteligência aumentada. Que é o que eles chamam de dupla excepcionalidade, né? Isso. Então, vai ter todo esse impacto emocional, esse impacto na autoestima e a importância do tratamento. Até, deixa eu comentar aqui, que eu acho importante a gente falar essa questão da importância do tratamento, porque está muito na moda, né? Todo mundo tem TDAH, todo mundo está tomando medicação, mas trazendo um pouquinho do que você falou, Adna, não é tomar uma medicação para TDAH porque vai prestar uma prova de vestibular. Isso. Mas tomar uma medicação para TDAH porque você realmente tem o TDAH, você realmente tem essa indicação. Então, queria trazer um pouquinho aqui, isso que a gente está falando, que você está trazendo para a gente, de toda a questão do circuito químico do cérebro, das regiões do cérebro que são funcionantes e que formam essa orquestra, a MEI, para funcionar todo esse arsenal importante cognitivo e executivo para a gente. Os exames hoje mostram uma diminuição, uma redução dessas regiões do cérebro, de córtex, de giro do cíngulo, núcleo accumbens, estriado, associado à incidência, à presença do TDAH. Então, assim, não é algo inventado, não é algo faz de conta, ele realmente existe e traz consequências que são extremamente importantes. Abre um parênteses. Isso não é invenção da indústria farmacêutica, porque eu também já escutei isso. Tá vendo, gente? Não, isso é sério, né? Então, o quanto não está ligado, e eu acho que é uma briga que a gente tem uma vida inteira, né, Camille, dos transtornos mentais, a querer ou não querer. Então, não existe essa possibilidade. O paciente com TDAH não é só prestar atenção. Não, eu tenho uma alteração física, uma alteração química nesse cérebro, que vai fazer com que o funcionamento seja diferente. Né? Assim como eu posso ter uma perna mais comprida e mais curta, isso vai facilitar ou dificultar a minha demulação. Né? Eu não tenho como falar para a perna, seja mais comprida. Mesma coisa para esse cérebro com TDAH, né? Com certeza. E é algo que não acontece só na escola ou só no trabalho. Acontece em todos os contextos de vida da pessoa, social, familiar, de relacionamentos, do dia a dia, nas atividades mais básicas possíveis. Sim. Né? Tanto que o TDAH, eu não lembro qual é a expectativa de vida, mas o TDAH tem a expectativa de vida diminuída, eu não lembro em quantos anos, por conta de acidentes. Por quê? Porque está desatento, vai atravessar um sinal vermelho e não percebe, sabe? Então, olha o quanto a gente pode ter de impacto na vida das pessoas, né? Exatamente. E você falou da questão dos acidentes, né? Muito comuns acidentes de carro no adulto e o aumento dos acidentes domésticos em crianças e adolescentes. Isso é bem grave, é bem triste e é real. Claro. Tá aí. Né? Até falar um pouquinho da incidência, porque falam que hoje todo mundo, né, diagnosticado com TDAH, mas a prevalência realmente é alta. Tem um estudo, uma meta-análise que o Dr. Guilherme Polanzik, que é o psiquiatra da criança, da infância e adolescência da USP de São Paulo, ele fez uma meta-análise em que engloba 172 mil pacientes. E foi demonstrada a prevalência de 5,3%. Bastante. É muito alta. Né? Então, se a gente imaginar uma sala de aula que tem, em média, 25 a 28 alunos, um vai ter TDAH.
E um estudo nos Estados Unidos mostra que é subdiagnosticado. Então, mesmo tendo essa incidência, acredita-se que ainda existe muito mais casos e que ainda não foram identificados. Então, a prevalência é muito alta, a gente precisa olhar com carinho e diagnosticar e tratar esses pacientes antes que todos esses prejuízos tomem conta, né, e aconteçam. E é legal, Camille, da gente falar também, por exemplo, o TDAH, ele tem sintomas, ele não é categórico, ele é dimensional, quando a gente vai pensar no diagnóstico, né? Então, eu tenho... Não é se eu tenho ou eu não tenho, é quanto você tem, qual é a intensidade, qual é o prejuízo que essa disfunção toda vai causar em você, né? Então, eu tenho sintomas do TDAH que vão permear outros transtornos mentais também. Então, se eu chego, por exemplo, com uma atenção diminuída, essa queixa, eu sou desatento. A ansiedade pode interferir na atenção, né? A minha motivação pode interferir na minha atenção. E isso pode estar ligado à ansiedade, quadros depressivos, uma infinidade de outros diagnósticos. Então, não é um testezinho bonitinho que você faz lá, dá uma pontuação na internet e você tem ou não TDAH. Precisa de uma avaliação pormenorizada. Precisa, muitas vezes, quando a gente já recebe esse paciente com comorbidades, elencar prioridade do diagnóstico. Então, qual transtorno eu vou tratar primeiro? O que está causando mais prejuízo? Tudo isso tem que ser feito por um profissional, né? Então, não é tão simples assim a gente diagnosticar TDAH. Também, muitas vezes, fica ali... costumo dizer que é uma neblina, né? Principalmente quando vem um quadro muito ansioso, precisamos elencar as prioridades, a gente, como psiquiatras, para, a partir disso, avaliar se isso é mesmo uma dificuldade de freio, né? Então, eu tenho uma disfunção no córtex pré-frontal relacionada ao TDAH ou alguma outra coisa, né? Então, é importante a gente pensar nisso, porque não é todo mundo que tem TDAH, mas todos que têm TDAH merecem o tratamento, porque isso divide a vida. É antes e depois do diagnóstico, né? Com certeza, com certeza. E é um diagnóstico que, na grande maioria das vezes, não é feito de forma imediata por conta de tudo isso. Geralmente é um diagnóstico que demora tempo e esse tempo que leva gera prejuízo. Com certeza. Então, mas geralmente é um diagnóstico que leva um pouco mais de tempo até excluir todo o resto e diferenciar. E você sabe, Camille, que puxando para o tratamento, pensando nisso, a gente tem algumas dificuldades. A gente tinha, né? Porque agora tem algumas dificuldades de medicar no TDAH quando eu tenho, por exemplo, um paciente muito ansioso, né? Porque daí um psicoestimulante, por mais que vai silenciar os pensamentos, fazer com que esse paciente fique melhor, eu posso piorar outras comorbidades, né? Eu posso piorar, por exemplo, às vezes uma irritabilidade, ou o paciente não tolera alguns efeitos colaterais, e a gente ficava assim meio sem opção, tendo que usar uma subdose. E agora, Camille, temos um novo mecanismo de ação. Me explica isso, mulher, que eu tô ansiosa. Exatamente, Adi. Nós estamos muito felizes, depois de 20 anos tentando. A medicação finalmente chegou ao Brasil. Inclusive, tem pacientes já mandando uma mensagem com a fotinho da caixinha. Doutor, era o que eu encontrei na farmácia. Que então, bonitinho. Eles já estão. Não foi feito ainda o lançamento oficial, isso. Mas de algumas farmácias já tem essa disponibilidade. A gente já conseguiu começar a prescrever, mas ainda está um pouquinho difícil de encontrar por conta disso. E realmente, a atomoxetina, então, ela é um mecanismo de ação totalmente diferente dos estimulantes. Para iniciar, ela não é um estimulante, ela é uma medicação que tem um mecanismo inibidor seletivo de recaptação de noradrenalina. Então, vou puxar esse gancho que você trouxe, Adna, de algumas dificuldades que a gente tem com os estimulantes. Eles realmente são medicações muito eficazes, trazem benefícios muito grandes para os pacientes, mas tem alguns poréns, né? Então, tem muitas vezes efeitos colaterais, atuando em comorbidades, então pode piorar a ansiedade de um paciente que tem um transtorno de ansiedade, pode gerar ou piorar um quadro de tiques. Verdade. Pode trazer uma irritabilidade maior, então tem alguns efeitos colaterais. Muitas vezes o paciente perde muito o apetite com a medicação, então tem alguma chance de efeitos colaterais.
tem uma incidência que é significativa de não resposta, então de 20% a 30% dos pacientes não vão responder à medicação estimulante. Então, até então, o que a gente fazia? Não tinha outra opção, né? E uma questão que eu acho muito legal dessa nossa nova proposta é que os sintomas do TDAH, eles não têm hora para acontecer. Né? Então, assim, toma medicação de segunda a sexta, em horário que você vai para a escola e tá bom. Não, o prejuízo não é só na escola, não é só no trabalho, o prejuízo é no dia a dia, é na vida como um todo. Então, não dá para a gente limitar de segunda a sexta, das 8 às 6 da tarde. Exatamente. Aí acabou o problema. Não. Simples assim. Simples assim. Então, a atomoxetina é uma medicação que ela vem com uma proposta no sentido de atuar 24 horas por dia. Ai, que maravilhoso. Maravilhoso. É um mecanismo de ação contínuo. Claro, é uma medicação, não vai ser para todo mundo. Então, vão ter pessoas que não vão ter uma resposta adequada, como não tem com estimulante. Isso. Vai ter pessoas. Mas ela tem um perfil de tolerabilidade, um perfil de efeitos colaterais muito mais seguro do que as medicações estimulantes, por exemplo. Né? E é interessante que essa ideia de funcionar 24 horas por dia, né, Camille? Que a gente tem e fica com mãos atadas por conta do estimulante, de usar o psicoestimulante. Né? Exato. Porque esse paciente não vai dormir? Não dá. Então, esqueceu de manhã de tomar a medicação, vai tomar na hora do almoço? Não, você vai prejudicar a sua noite. Então, tem uma série de questões que a gente, claro, tentava driblar, mas eu acho que a atomoxetina realmente vai ajudar muito nesse aspecto, de não deixar esse paciente descoberto, né? Isso, de não deixar descoberto. Mesmo porque tem muitos pacientes que quando vai dando aquele final do efeito do estimulante, dá uma queda, sente muito sonolento, sente muita fome. Tem alguns que referem até sentir um pouco depressivo. Sim, já tive casos importantes que eu tive que trocar porque era intolerável esse efeito no final do dia. Isso. E a gente tendo uma concentração constante da medicação, a gente evita esses sintomas. O que eu acho muito legal da atomoxetina, a gente pensando em todo esse mecanismo químico que você estava falando, Adna, o que acontece? A atomoxetina, ela tem uma ação bem específica em córtex pré-frontal e ela atua através da inibição seletiva da recaptação de noradrenalina. Então, o que acontece? No córtex pré-frontal, a gente não tem transportador de dopamina. A dopamina vai ser regulada pelo transportador de noradrenalina. Então, vai conseguir aumentar a noradrenalina, vai conseguir aumentar a dopamina de córtex pré-frontal sem atuar nos receptores de dopamina das outras regiões, por exemplo, núcleo accumbens, estriado, que vão estar alterada na questão do TDAH, mas a medicação não vai pegar esses receptores. Por quê? Porque quando atua nesses receptores e aumenta a dopamina dessas regiões, é que aumenta a chance de efeito colateral. Aumenta a chance de tique, aumenta a chance de aumentar os níveis de ansiedade. Então, ela é bem seletiva nesse sentido. Que legal. E por que ela foi muito tempo considerada como um antidepressivo? Até questionam, ela é um antidepressivo que falhou? Não, ela não é um antidepressivo. Ela não foi criada nesse sentido, ela é específica para o TDAH. Mas por ela ter essa ação na noradrenalina, ela consegue atuar também na regulação de serotonina do córtex pré-frontal. E com isso, pela comunicação com o sistema límbico, ela acaba tendo essa conexão também. Então, isso ajuda a não aumentar os sintomas de ansiedade. Que eu acho fantástico, incrível. Não, maravilhoso, assim. E se a gente for pensar, muitas vezes a gente associa o ISRS, né, em alguns casos, com o psicoestimulante para tentar contrabalancear alguns efeitos de piora de ansiedade ou de maior irritabilidade. E a gente não vai ter isso nessas circunstâncias, né? Então, assim, ela vai atuar, mas ela atua como se fosse um efeito cascata, vamos pensar assim, né? Ela atua indiretamente nessas outras regiões e isso nos ajuda grandemente, principalmente pensando nos efeitos colaterais. Maravilhoso. Maravilhoso, né? Maravilhoso. E uma outra questão que eu acho que foi bem interessante, que ele vem com várias opções de dose. Ah, verdade. Então, tem 10 miligramas,
18 miligramas, 25, 40, 60 e 80 miligramas. Então, a gente consegue fazer um escalonamento de dose que normalmente a gente não consegue com as outras medicações por falta de opção de dose, né? Então, por exemplo, outra coisa importante, eu ia dar o exemplo e é importante, com o estimulante, até por conta desse tempo limitado de efeito, e a gente ter que manusear isso. Então eu preciso cobrir determinado tempo do dia, mas não pode prejudicar o sono. Então a gente divide dose. Usa uma dose de manhã, usa uma outra dose à tarde. Com a atomoxetina, o que a gente percebe? Que não precisa dividir dose. É uma vez por dia, tomando todos os dias, esse efeito vai ser contínuo, né? Então a gente não precisa ficar fazendo divisões de tomada ao longo do tempo. E pode, inclusive, tomar à noite, né, Adna? Nossa, mas uma medicação para TDAH que pode tomar à noite? Pode, porque ela não vai prejudicar o sono. E vai ter o efeito 24 horas por dia. Que legal. Então, dá para a gente adequar de acordo com a rotina do paciente. Não, e isso é maravilhoso, assim, né? Porque quando a gente vai pensar nos sintomas de desatenção... a gente estava até falando na outra gravação, né? Lembrei agora. O próprio ritmo circadiano, ele vai influenciar nossa capacidade de atenção ou não. Se eu tô com sono, né? Se eu sou um adolescente, 7 horas da manhã, meu nível de atenção, ele é prejudicado fisiologicamente, né? Então, por quê? Porque eu tenho hipotálamo envolvido, tenho outras regiões envolvidas. E é legal porque, assim, o psicoestimulante, ele vai deixar esse paciente mais alerta, ele vai ficar mais desperto, né? Mas é um desperto meio fabricado, né? Não é porque esse paciente realmente tomou a medicação, ele tá super alerta, não, ele foi obrigado a ficar alerta por conta da medicação. E muitas vezes, vou usar uma expressão que eu aprendi com os pacientes, mas é péssima essa expressão. O psicoestimulante, ele bate, né? Então ele bate, então eu sei que eu tomei, e aí dali 2 horas, por exemplo, depende muito do metabolismo do paciente, mas eu já sei que assim, é o meu melhor momento, né? Então eu faço um pico e daqui a pouco eu tenho essa queda. Isso eu acho muito ruim, né? Eu tenho um paciente, gente, a gente e os pacientes, né? Eu sou apaixonada por meus pacientes. Mas ele é um fofo, assim, e ele é advogado, ele tem uma empresa de advocacia super top das galáxias. E aí ele tem TDAH e ele e um outro advogado da clínica, que acabou virando meu paciente também. Ele sabe, ele fala assim, olha, por volta das 11 da manhã eu fico napoleônico. Que é quando bate meu Deus, a lisdexanfetamina que ele toma, enfim. E aí o que acontece? Ele já entendeu que nesse momento ele não pode tomar grandes decisões, porque ele aceita os maiores pepinos da humanidade. E aí, dali, 1 e 2 horas da tarde, ele já desistiu, entendeu? Então, isso é um efeito colateral que pode acontecer com os estimulantes, né? De eu ter tanto esse vale, mas esse pico que também não é interessante. Isso acontece todos os dias. Isso! Imagina ficar assim... Eu tô funcional, não, agora eu não tô mais funcional. Agora eu tô funcional, não tô funcional. Ou eu uso, já escutei essa, quase infartei essa semana. Eu uso a medicação para fazer atividade física, melhora a minha performance física. Gente, não é para isso, psicoestimulante, misericórdia, né? E aí, enfim, só um outro desabafo, mas eu acho que essa é uma outra grande vantagem da atomoxetina, de não fazer esse pico. Eu acho que toda medicação que tem essa possibilidade de platô, eu sei que as próprias, a lisdexanfetamina ou o metilfenidato de liberação controlada, eles tentam evitar isso, né? Eles já têm um platô maior do que, por exemplo, uma metilfenidato de liberação imediata, é papuf, né? Mas mesmo assim há essa curva, né? E a atomoxetina, pelo mecanismo de ação mesmo, né? De não agir diretamente na dopamina, não dá esse efeito de subiu a onda, desceu a onda, né? Então fica mais, na minha visão, né? Mais confortável para o paciente ao longo do dia, né? Isso. E pelo fato de regular através do transportador de noradrenalina de córtex pré-frontal, o equilíbrio entre as monoaminas é um equilíbrio mais equilibrado. Isso, mais fisiológico. Assim. Ficou lindo isso. Né? Exatamente, mais fisiológico, sem picos, sem oscilações mais bruscas.
E eu me lembrei também dessa questão do pico, mecanismo de ação e queda, que demora para iniciar. Então, a pessoa toma a medicação de manhã, depois de 1 hora, mais ou menos, é que essa medicação vai estar fazendo um efeito. Então, tem essa janela de 1 hora que, por exemplo, a criança dorme na primeira aula da escola, né? Até conseguir se manter mais ativo e mais atento. Então, isso também, se a gente tem uma medicação de 24 horas, a gente não vai ter essa dificuldade das janelas. Então, não vai ter pico, não vai ter queda, não vai ter ausência de ação, a gente vai ter mais constante. Até lembrei de uma medicação que, óbvio, que não tem aqui no Brasil, mas que tristeza, né, de um estimulante que foi criado nos Estados Unidos só para nível de conhecimento, que ele foi criado para tomar à noite. Como assim um estimulante para tomar à noite? Achei genial, mas ele é feito de uma forma que o revestimento fica por 8 horas inativo no nosso organismo. Então, você toma ele meia-noite, ele vai começar a liberar 8 horas da manhã só, para pegar esse início, essa janela inicial que não tinha ação da medicação. Mas que hoje, se a pessoa se adapta e tem o efeito benéfico da atomoxetina, a gente consegue manter esse efeito 24 horas por dia. E a gente pode associar também, né? Eu acho que ela é uma medicação democrática por conta disso também. Então, a gente consegue associar com outros antidepressivos. Se precisar associar com psicoestimulante, não é a melhor opção, mas enfim, é possível, né? Então, isso também eu acho que vai facilitar bastante a nossa prática, né? Com certeza. Tá vendo, gente? Então, olha, é tudo de boa essa medicação mesmo. Um colega psicólogo me mandou uma reportagem da atomoxetina semana passada e perguntou assim: Adna, é tudo isso mesmo? Eu respondi, sim! Estávamos ansiosos. Muito ansiosos, com muitas expectativas boas e positivas. Isso, né? Então eu acho que é uma medicação que vai trazer muito benefício para os nossos pacientes com TDAH e para a gente também pensar o quanto é um transtorno complexo, né? Então, nunca mais usem a frase "é só prestar atenção". Acho que é importante deixar esse recado, né, Camille? Nossa, muito importante. Por favor, né? Humanização com relação aos pacientes, às pessoas, às nossas limitações diárias que todos têm, né? Todos temos, é isso aí. Gente, então era isso, né, Camille? Era isso. Então fica aqui o convite para que vocês deixem o comentário de vocês qual é o maior desafio que você hoje encontra para tratar o transtorno de déficit de atenção e hiperatividade. Conta aí, gente, suas pérolas, que a gente adora os comentários. E até o próximo episódio. Até.